Nacional tem motivo mais que suficiente para celebrar essa notícia do governo do Estado de início, aliás, de reinício das obras da nova ponte sobre o Rio Tocantins na cidade. A ponte está interditada para caminhões, como você tem conhecimento. Então, a decisão do governo ontem de reiniciar essas obras, após, inclusive, uma decisão da Justiça Federal que removeu a última pedra nessa ponte, que é aquele questionamento do Ministério Público Federal sobre a licitação feita lá em 2015. Então, após essa decisão judicial, então não há nenhum óbice mais para que o governo consiga fazer essa ponte sobre o Rio Tocantins e Porto Nacional. Um investimento de 130 milhões de reais. Eu conversei ontem com um assessor do governador, já existe, o governo já tem o dinheiro da contrapartida, aliás, contrapartida que sempre foi um problema no Estado para a continuidade de obras importantes, relevantes para a população. Ou seja, o governo às vezes consegue o dinheiro, mas não consegue a contrapartida, e aí fica o problema. No caso da ponte de Porto Nacional, já existe a contrapartida. O governador não está no país. Ele deve assinar esse contrato de financiamento de 130 milhões com a Caixa assim que chegar do exterior. Um assessor também do governador, um assessor direto, me informou que só falta apenas um documento da STN, ou seja, da Secretaria de Tesouro Nacional, para que esse contrato seja assinado com a Caixa. Ou seja, todos os problemas já foram removidos por parte do governo. E aí, aqui a gente não tem como não deixar de enaltecer o compromisso do governo nesse aspecto. Essa ponte está rolando aí desde 2015, sem solução de continuidade. E o Mauro Carles entrou aí tem um ano e pouco, um ano e meio, e já colocou essa ponte para frente. E eu acredito que essa ponte pode se transformar na maior obra de Mauro Carles à frente do governo, dado que ele não pode se candidatar à reeleição em 2022. Então, vai ser a maior obra desse governo. A ponte aí, o prazo de construção é 24 meses. Então, tem tudo para daqui a 2 anos a população de Porto estar atravessando em cima de uma ponte novinha em folha. Os governistas não podem cair na tentação de tripudiar sobre os adversários lá em Porto Nacional, que juntaram-se à população contra a interdição da ponte feita pelo governo lá em fevereiro. Ou seja, a população ficou de fevereiro a junho sem a ponte, usando balsa, e o governo suspendeu a interdição, entregando a ponte apenas com uma recapagem de asfalto em cima. Ou seja, a ponte não precisava ser interditada, era só questão de controle. Então, governistas podem cair na tentação, e isso vai ser um problema para o governo, que pode transformar ativos em passivos, em confundir as duas situações. A população de Porto Nacional nunca foi contra a ponte, muito pelo contrário, seria ilógico a população da cidade ser contra um governo que estaria fazendo tudo para construir essa ponte e contra a ponte em si. Na verdade, a população, como todo mundo sabe, foi contra a interdição da ponte velha e contra o menosprezo que os governos anteriores concederam a essa ponte. Há 30 anos sem qualquer manutenção mais séria que levou a ponte a essa situação de penúria em que está. Então, o governo tem que tomar cuidado muito com o aproveitamento político dessa situação, porque pode novamente despertar a população essa questão. Ou seja, a população nunca foi contra a ponte. A população foi contra a interdição. De qualquer forma, a ponte está aí, deve ser começada. O governo fez bem, é muito claro o esforço do governo, o esforço político e técnico do governo para fazer essa ponte, que agora de imediato já vai gerar 1.000 empregos diretos, ou seja, a população vai ter 1.000 empregos aí na iniciativa privada, na construção dessa ponte, por pelo menos 2 anos. É uma notícia alvissareira e que a população tem que celebrar e dar ao governo e aos políticos essa garantia de que eles estão certos, porque a ponte conseguiram, nesse curto período de tempo, remover esses problemas e colocar essa ponte de pé. Mas isso não tem nada a ver com a interdição da ponte, que foi evidentemente muito prejudicial à cidade, que retornou às balsas sem necessidade alguma, já que a ponte foi colocada novamente em funcionamento ao tráfego, sem qualquer alteração na base estrutural. Um bom dia para você.